vocês? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos hoje comentar algumas questões, algumas atividades sobre introdução à sintaxe, termos da oração, sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Vale ressaltar que essas atividades estão relacionadas às atividades desta semana que vocês farão, sobre esse mesmo tema. Então, vamos começar. Sabemos que a sintaxe, ela é a parte gramatical responsável por organizar a, a, a disponibilidade, né, a disponibilização das palavras nas frases, nos enunciados, de tal maneira que elas possam ter sentido. Então, um amontoado de palavras, um amontoado de letras, a gente sabe que não gera sentido aleatoriamente. Eles precisam estar disponibilizadas de maneira adequada, né, de uma maneira convencional, de acordo com algumas regras da língua. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, nessa alternativa A, né, observe aqui, sol, dia, ontem, muito, foi, dia, eu tenho uma amontoada de palavras, é uma sequência aleatória de palavras. Eu não posso dizer que aqui tem um enunciado, que tem uma frase. Por quê? Porque não transmite uma mensagem, não tem, né, um sentido, não transmite um sentido, uma significação. Então, para que eu possa, né, ter uma frase, ter um enunciado, para que essas palavras possam gerar o sentido, eu preciso organizá-la, disponibilizá-la dentro da sequência lógica da língua. Dentro da ordem direta, da sequência direta, a gente sabe que a gente tem, né, sujeito, verbo, complemento. Então, essa organização, essa disponibilização, o que vai fazer o sentido dentro do contexto da língua portuguesa, né, de acordo com as normas que regem a língua portuguesa. Então, perfeitamente, eu poderia dizer, né, ontem o dia foi de sol muito quente. Então, aqui eu não coloquei a pontuação, mas eu posso, né, já colocar um ponto final. Então, nesse caso, nessa sequência que as palavras foram disponibilizadas, organizadas, ontem, olha a marcação temporal. O dia foi muito quente, o dia, né? Quem foi muito quente? O dia, então o sujeito da oração foi o verbo. De sol muito quente, observe que está fazendo aí um complemento. Então eu tenho essa sequência, né? A organização sintática aqui dessas palavras, formando aqui uma oração, né? Formando um período. Observe que da mesma forma na letra B, gosto, fazer coisas todos legais, dias, os de. Eu também tenho um amontoado de palavras, eu não tenho enunciado, eu não tenho sentido. E é papel da sintaxe fazer essa organização. Então, se eu disser gosto de fazer coisas legais todos os dias, então aqui sim eu já tenho sentido, né? Eu já tenho enunciado, eu transmito uma informação. Gosto de fazer coisas legais todos os dias. Então, olha, o verbo, né? Gostar é flexionado como gosto, eu sei que o sujeito aí eu, né? Não está transcrito, mas eu consigo entender um sujeito oculto. Olha o verbo, né? Gostar, gosto de fazer, né? Fazer o quê? Coisas legais todos os dias. Então, aqui eu tenho uma sequência lógica que traz uma mensagem. Aqui também, né, na letra C, observe que diz: alunos os precisam esforçar, aprender para si. Esse amontoado de palavras não tem, né, nenhum sentido, mas quando eu os organizo, quando eu uso da sintaxe para fazer essa organização, passa a ter sentido. Um exemplo: os alunos precisam se esforçar para aprender. Nesse caso aqui, eu tenho uma afirmação e eu tenho a sequência: sujeito, os alunos, tenho o verbo precisam, né? O verbo precisar. Precisam de quê, né? Precisam de se esforçar, precisam se esforçar, que tem visto, né? A preposição, para aprender. Então, nesse caso aqui, eu tenho sentido. Eu tenho uma oração, né, que ela transmite, eu tenho aqui um período que transmite uma ideia, uma mensagem. Então, a sintaxe foi responsável por essa organização. E nesse último exemplo, eu tenho férias para descansar, boas à ação. Então, eu poderia dizer, as férias são boas para descansar. As férias sujeito são boas para descansar, o são, né, o verbo ser, boas para descansar, aqui a complementação.
Então, essa organização traz sentido. Então, que fique claro, né, nesse processo de introdução à sintaxe, que as palavras elas têm que estar disponibilizadas no enunciado, de acordo com regras básicas da língua, regras essas que nós vamos estudar mais adiante, para que essas palavras, dentro de um contexto, dentro de um enunciado, tenham sentido. E cada palavrinha dessa aqui, cada expressão, o que a gente chama de termo, né, da oração, vai ter um papel importante, um papel relevante, que nós vamos estudar adiante, que nós temos os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes da oração. Então, vamos ver o que são esses termos, né? As orações, né, elas, cada palavra, cada expressão, como eu disse para vocês, elas vão ter uma função. E dentro dessas funções, né, organizando a oração, nós temos o que a gente chama de termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Nós temos o vocativo, que é um termo independente. Então, ele não depende, né? Ele não está dentro dessa trilogia aí dos termos. O que é essencial? Aquilo que não tem como retirar, né? Essencial é a base. Integrante é aquilo que integra, aquilo que vai complementar. E o acessório é aquilo que vai enfeitar a oração. Nós poderíamos pensar, por exemplo, na ideia da mulher, na ideia de um carro. A essência feminina é o corpo, né? A mulher em si é a alma feminina. Agora, é claro que nós temos os termos integrantes, né? Por exemplo, nós observamos, para trazer essa questão da sensualidade feminina, né, do espírito feminino, a gente observa, né, como os cabelos, como o delinear do corpo, como, né, a estrutura física do corpo, a organização, vai integrar isso aí para formar o objeto feminino, né, o ser feminino. E é claro que nós temos dentro da beleza feminina aqueles acessórios, né? Vamos pensar uma maquiagem, um brinco, um esmalte. Então, isso aí são os acessórios. A gente tem de ter noção, se eu retiro o corpo, deixou, né, de existir. Então, nesse caso, perdeu a essência, né? Aquilo que é, né, a base. Então, vamos imaginar aí, um carro sem motor funciona? Não, ele é essencial, né? Assim também, vamos pensar o ser humano, né, sem o coração, funciona sem o cérebro, né? São termos essenciais, são coisas essenciais. Agora, vamos pensar no braço, numa perna. São termos o quê? Integrantes. Eu consigo ficar sem um braço, sem uma perna, vai faltar alguma coisa, né? Integra, complementa, mas se não deixa, não perde a essência, a base. Agora, imagine aí, no carro, por exemplo, as rodas. Não deixou de ser carro, mas ficou, né? Os pneus, por exemplo, né? As rodas ali, um retrovisor, não deixou de ser carro, não perdeu a essência, mas vai ficar faltando alguma coisa, precisa, faz parte, né? Integra. Agora, vamos pensar nos acessórios, né? Vamos imaginar aí um brinco, uma roupa, uma maquiagem, um esmalte. Isso aí, né, enfeita, é claro, fica bonito, mas não é o essencial, né? Não é que integra, só dá aquele arranjo, aquele enfeite. Da mesma forma, o carro, né? A cor da pintura, um detalhezinho que você coloca, né, para chamar a atenção, ali um polimento, isso aí é acessório, né? Agrega no sentido de enfeitar. Da oração da mesma forma. Então, eu coloquei aqui algumas orações. Esses termos essenciais, nós sabemos que eles são, né, basicamente sujeito e predicado. É claro que existe oração sem sujeito, coisa que nós vamos estudar em outra aula, mas sujeito, o ser que pratica, né, ou sofre a ação do verbo, a circunstância ali do verbo. O predicado, tudo aquilo que se diz do sujeito, né, obrigatoriamente o predicado é formado por verbo, porque sempre que nós estudamos os termos da oração, para ter oração tem verbo. E a base do predicado, né? Todo predicado se cria, né, com o verbo. Não existe predicado sem verbo. Então, nós temos aí a base, o essencial. É claro que nós temos esses termos integrantes, que são os complementos, né?
por exemplo, nós temos os termos integrantes da oração, que são dentro da transitividade verbal, verbos que pedem complemento. Então, esses complementos desses verbos, eles são considerados, né, termos integrantes da oração. Tem uma disputa aqui, né, tem a falta de consenso se predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que seriam complementos, né, qualificações do sujeito, qualificações dos objetos, seriam termos integrantes ou essenciais. Geralmente classifica-se eles ali no termo integrante. E nós temos os termos acessórios, né? Por exemplo, aqui os adjuntos, a gente já passiva e assim se segue. Eles são aqueles que vão enfeitar a oração, né? Os adjuntos verbiais relacionando ao verbo, os adjuntos de nominais relacionando ao nome, né? Então, são estudos que nós aprofundaremos nas próximas aulas e vocês, né, aprofundarão no decorrer dos anos das séries seguintes, né, dos anos escolares de vocês. Então, nós temos aí, dentro dessa primeira oração, ele chutou a bola vagarosamente. Ele chutou, ele, quem pratica a ação, o sujeito. Então, ele é essencial. Quem pratica a oração que é o sujeito, né? Então, ele é um termo essencial. Chutou a bola vagarosamente, chutou é o verbo, né? A base do predicado. É claro que toda essa parte chutou a bola vagarosamente faz parte do predicado, né? A complementação do predicado. Mas a base aqui é a ação de chutar. Então, ele chutou. Nós temos a ação já. Quem fez a ação e a ação. Então, nós temos o essencial. Agora, chutou o quê? Está complementando essa ação. Então, aqui eu tenho o termo integrante. Chutou a bola. Está integrando essa oração, está especificando, né, o que foi chutado. Eu poderia ter dito, né, chutou a cadeira, chutou a porta. Então, poderia ter chutado várias coisas. Aqui eu estou integrando, estou especificando o que foi chutado. Então, é um termo integrante. No caso aqui, tá, complementa um verbo sem preposição, então objeto direto. Que é o verbo transitivo direto, coisas também que vocês estudarão anos, tá, em aulas seguintes aí nos próximos anos escolares de vocês. Agora, chutou a bola vagarosamente, só está indicando o modo como chutou essa bola, a forma como chutou, só está enfeitando a oração. Se eu colocasse ele chutou a bola, já fecharia o sentido. Vagarosamente é só para enfeitar a oração. Então, é um termo acessório. Para a próxima, aqui na letra B, diz: Maria, tu vais fazer o almoço hoje. Observe que Maria é um chamamento nessa oração. Maria está chamando, invocando, né? Então, nesse caso, Maria, olha acompanhadozinho da vírgula ali, é um termo independente da oração. Esse chamamento, e ele se denomina vocativo, ele é um termo independente. Ele não faz parte da estrutura da oração. Tu vais fazer o almoço hoje. Observe, quem vai fazer o almoço hoje? Tu. Então, tu é o sujeito da oração, é o termo essencial, quem está praticando a ação. Então, nesse caso, tu é o sujeito, é um termo essencial. Vais fazer o almoço hoje? Observe aqui que eu tenho locução verbal, vais fazer. Verbo ir, né? E o verbo fazer. Então, nesse caso aqui, eu tenho a essência, indicando a ação. Então, nesse caso, eu tenho a base do meu predicado, que é o verbo. Tu vais fazer. Eu tenho que ver praticação, eu tenho a ação né, de fazer. Nesse caso, então, eu tenho os termos essenciais, a base do meu predicado, esse verbo. Agora, fazer o quê? O almoço está integrando a ação de fazer, está explicando o que irá fazer. Então, ele é um termo integrante, né? Está explicando a ação do verbo. Esse verbo perde de um complemento sem preposição, então ele é um objeto direto. Termo integrante. O que é o termo acessório? Aquilo que está enfeitando. O hoje só está indicando a marcação temporal. Quando será, né, que fará esse almoço? Então, nesse caso, ele é um termo acessório. Ele é um adjunto adverbial de tempo. Está indicando uma circunstância de tempo. Eu posso retirar tranquilamente, não vai perder nada o sentido da oração. Ele serve para enfeitar, né? Para embelezar a oração, indicando essa marcação temporal.
E eu fiz questão de tirar aqui, porque às vezes confunde muito nessa questão do vocativo com o sujeito. Vocativo e sujeito são termos totalmente independentes. Maria vai fazer o almoço hoje. Maria vai fazer o almoço hoje. Quem vai fazer o almoço hoje? Agora sim, Maria. Não é mais um chamamento. Observe que nunca se separa sujeito e predicado por vírgula. E aqui está correto, tá? O vocativo ele vem precedido, ele vem, né, seguido de vírgula. Então, Maria, você vai fazer o almoço hoje. Maria vai fazer o almoço hoje. Aqui, observe que não tem, né, diferente do letra. Maria, tu vais fazer o almoço hoje. Tem um chamamento, depois eu tenho um sujeito. Tu, eu coloquei ali, mas nem precisaria. Poderia ter deixado implícito, né? O tu. Maria, vais fazer o almoço hoje. Então, aqui o sujeito estaria implícito tu, mas eu coloquei para facilitar. Então, aqui, ó, Maria é o termo essencial agora na letra C. É o sujeito quem vai praticar a ação. A ação de fazer. Então, vai fazer também é termo essencial, é a base do meu predicado. Então, vai fazer o almoço hoje. Então, vai fazer a base do meu predicado, indicando a ação. O almoço está complementando, então, é um termo integrante. Nesse caso, ele integra a oração para dar sentido. Vai fazer o quê? O almoço. Então, ele também faz papel de objeto direto, porque pede o complemento, né? O verbo pede o complemento sem preposição. Agora, hoje, como nós já vimos, ele só está enfeitando, indicando a marcação temporal. Então, nesse caso aqui, é um adjunto adverbial. Então, os termos básicos da oração são esses, divididos, né, nessa sequência de importância. Essenciais, integrantes, acessórios. E o vocativo, que é um termo independente. Que eu não coloquei, né, os demais, porque essa aqui é só uma base, né, só a introdução mesmo, a sintaxe. Nós temos de estudar cada termo desse, né, independentemente, aprofundar, não o que não é o que faremos nesta aula. Então, seguindo aqui, né, vamos trabalhar um pouco os termos essenciais da oração. Como nós já falamos, o sujeito é o ser que pratica ou sofre a circunstância do verbo, e o predicado é tudo que se diz do sujeito. Então, o ideal é que a gente sempre identifique o verbo da oração ou a locução verbal, e nós faremos a perguntinha para o verbo, né? Quem chegou? Quem não concorda? Quem é? Quem arrancaram, né? Quem fomos? Quando a gente faz essa perguntinha antes do verbo, coloca o pronome quem antes do verbo, que quem nesse caso faz o papel de sujeito, nós conseguimos identificar o sujeito da oração. Tirei o sujeito, tudo que sobra da oração, o restante é predicado. Lembrando que nunca existirá oração sem predicado. Em alguns casos, pode existir oração sem sujeito. Ah, professora, mas por que então coloca o termo como termo essencial da oração o sujeito, se tem oração sem sujeito? Isso aí é uma questão, né, de organização, de estruturação gramatical, mas ele é sim, né, um termo essencial dentro da oração. Em pouquíssimos casos, né, que nós vamos estudar um pouco adiante, que há essa presença de oração sem sujeito. Então, aqui eu já coloquei marcado o sujeito em vermelho, sublinhei o predicado para ficar fácil para a gente identificar, questão visual. Então, Pedro chegou estressado em casa. Observe aqui, ó, olha a locução, né? Quem chegou, né? A locução não, olha o verbo. Quem chegou? O verbo chegar. Quem chegou? Quem chegou estressado em casa? Pedro. Então, Pedro é quem está, né, sofrendo aí ou praticando, né, a ação de chegar e o estado aí de estar estressado foi Pedro. Então, Pedro é o sujeito da oração. Tirei o sujeito, todo o restante é predicado. Então, aqui eu tenho, né, a palavra principal, eu só tenho o sujeito mesmo, o substantivo, então eu também faço papel de núcleo, né, do sujeito, que é a palavra principal. Eu nunca concordo com suas atitudes. Quem não concorda com as suas atitudes? Quem não concorda? Eu. Então, nesse caso, eu faço papel de sujeito. Quem não, quem está praticando a ação de não concordar. Então, eu, sujeito, todo o restante da oração predicado. Ele é o menino levado. Quem é o menino levado? Quem é? Ele.
Agora, se eu coloco, que fique cuidado, se eu coloco o quem ou o que depois do verbo, eu já estou procurando o predicado, né? Os complementos. Então, é sempre a pergunta o que, o quem vem antes do verbo, né? Então, ele. Então, aqui eu tenho um pronome, assim como eu, aqui eu tenho ele, né? Fazendo o papel de sujeito da oração. Os pronomes substantivos, né? Estão substituindo o nome. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sujeito ele e o restante da oração é o menino levado, predicado. Nesse caso aqui, né, eu tenho um verbo de ligação, o verbo ser, né, flexionado como é. Então, eu não tenho uma ação, eu estou ligando o meu sujeito ele a uma característica dele, ser um menino levado, né? Então, nesse caso, ligando o sujeito ao seu predicativo. Então, o verbo de ligação, predicado nominal. Mas nós não vamos entrar agora no mérito da classificação dos predicados. A menina e o menino arrancaram a cabeça da boneca. Quem arrancaram a cabeça da boneca? Quem arrancou a cabeça da boneca? A menina e o menino. Observe que nós temos dois núcleos aqui, duas, né? Menina e menino praticando a ação. Então, os termos do núcleo aqui, né? Ou do sujeito aqui, os termos essenciais menino e menina. O a, o, eles estão só, né? São artigos que estão especificando aqui, os artigos definidos, né? Indicando aqui a questão de gênero, né, e de número. Singular feminino, singular masculino. Observe que sempre o sujeito concorda, né, com o verbo em questão de número, o gênero. Então, masculino, masculino, feminino, feminino, né, singular, singular, plural, plural. Então, aqui, ó, menina e o menino, mesma coisa, eles, né, então está no plural, o verbo está no plural, arrancar. Então, eu tirei o sujeito da oração, o restante, predicado. Eu e Joana não fomos ao parque. Quem não fomos ao parque? Quem não foi? Eu e Joana. Eu tenho o núcleo eu e tenho o núcleo Joana no sujeito. Mesma coisa, eu e Joana, eu e ela, nós. Observe que olha o verbo flexionado fomos. Então, essa concordância do sujeito, né, com o verbo. Número, pessoa, né? Aqui a gente tem que sempre observar. Então, ter primeira pessoa do plural, o verbo também está na primeira pessoa do plural. Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho. Então, aqui, né, qual que é a função da sintaxe? A função da sintaxe é organizar a estrutura das unidades linguísticas, né, os sintágmos, que combinarão, né, em sentenças, que formarão, né, as frases, os enunciados, que organizarão o texto. Então, a função da sintaxe é organizar os sintágmos, as palavrazinhas, de tal maneira que eu consiga organizar um enunciado que tenha sentido, né? Não é só um amontoado de palavras, é claro que tem combinações, que tem regras para isso. Então, o que são termos da oração? Nós vimos que são, nós temos a oração, são as palavras ou os grupos de palavras que possuem determinada função sintática dentro de uma oração. Então, nós vimos que aí eles têm uma divisão, né? E que esses termos, eles exercem uma função de acordo, né? Com cada funçãozinha ali que ele vai exercer, se é o sujeito, se é de predicado, se é de um termo essencial, de um termo acessório. Então, a divisão deles, né? E essa divisão hierarquizada, como nós vimos, os termos essenciais são aqueles base da oração, os integrantes são aqueles que complementam e os acessórios que são aqueles que enfeitam. Então, nessa sequência. Então, nós hoje, nessa aulinha, nós até começamos a ver um pouquinho dos essenciais, o sujeito e o predicado, esses termos integrantes, que são os objetos, os complementos verbais, o complemento nominal, o aposto, né? Nós não vamos entrar nesse mérito agora, os termos acessórios, adjuntos verbiais, adjuntos anomais, e aqui a gente tem, né, eu não coloquei o vocativo porque, né, a gente sabe que ele é um termo independente, que é o se chamamento. Então, os termos essenciais da oração nós já vimos que são sujeito e predicado, lembrando que não existe oração sem predicado, né? Pode até existir oração sem sujeito em alguns casos, mas jamais uma oração sem predicado, porque a base da oração é o verbo e o verbo está no predicado. Então, o que é o sujeito de uma oração, né? Então, o elemento aqui se declara algo, né? Que é denominado sujeito. Então, esse sujeito, nós vimos que ele estabelece a concordância com o verbo. Então, o sujeito é, né, o ser de quem pratica ou sofre, né, a ação, a circunstância do verbo. Então,
tudo que se declara desse sujeito, né, é o predicado, né? Então, o que é o predicado da oração? Tudo que se diz sobre o sujeito. É claro que aqui tem as suas classificações, tanto do sujeito quanto do predicado, mas não é mérito para esta nossa aulinha aqui. E nós temos aqui agora uma atividadezinha para nós sabermos, né, separar o que é o sujeito e o predicado. Eu coloquei aqui, sublinhei o sujeito, deixei aqui com a cor, né, tá pretinho, e em vermelho, colorido aqui, o predicado. E aqui ficou bom para vocês visualizarem que nem sempre o sujeito está no início da oração, em alguns momentos ele pode vir no meio da oração, ao final da oração, e foi o que eu coloquei aqui para vocês terem noção. Por isso que é sempre bom a gente identificar onde que está o verbo, fazer a perguntinha, né, o que, quem, para o verbo, e a gente identificando o sujeito restante da oração, predicado. Então, vamos lá. Leonora completava 6 anos de idade. Olha o verbo completar. Quem completava 6 anos de idade? Quem completa? Leonora. Então, Leonora é sujeito. Completava 6 anos de idade, predicado. Eu convoquei imediatamente a família. Olha o verbo convocar. Quem convocou? Eu. Então, eu, sujeito da oração. Convoquei imediatamente a família, predicado. Na letra C, vieram todos os seus amiguinhos. O verbo é o verbo vieram. Quem veio? Quem vieram? Todos os seus amiguinhos. Observe que a oração começa com um verbo, está numa ordem inversa, né? E o sujeito vem depois. Todos os seus amiguinhos faz papel de sujeito da oração. Todos aguardavam ansiosos a revelação. Quem aguardava? Quem aguardaram? Então, todos, nesse caso, todo o sujeito da oração, aguardaram ansiosos a revelação, predicado. Era confusa aquela situação. Olha o verbo ali ser, né? Quem era? O que era confusa? Aquela situação, então, o sujeito era confusa, predicado. A festa acabou muito cedo. Quem acabou muito cedo? A festa. Então, a festa, sujeito, acabou muito cedo, o predicado. Veja que eu sempre estou fazendo a perguntinha para o verbo. As crianças divertem-se nos aniversários. Quem diverte? Quem se diverte? As crianças. Então, as crianças sujeito divertem-se nos aniversários, predicado. Foi inesperada aquela revelação. Quem foi? O que foi inesperado? Aquela revelação. Então, aquela revelação sujeito foi inesperada, predicado. Alguns presentes eram repetidos. O verbo ser foi acionado como era. Eram, quem eram? O que eram repetidos? Alguns presentes. Então, alguns presentes sujeito eram repetidos predicado. Foi simpático o médico do pronto-socorro. Quem foi simpático? O médico do pronto-socorro. Então, o médico do pronto-socorro sujeito foi simpático predicado. Então, só para a gente fechar aqui, lembrando que o sujeito sempre concorda com o verbo. Leonora, ela, terceira pessoa do singular, completava. O verbo está na terceira pessoa do singular. Eu convoquei. Eu, primeira pessoa do singular. Convoquei, o verbo também está na primeira pessoa do singular. Todos os seus amiguinhos vieram. Todos, terceira pessoa do plural. O verbo também está conjugado na terceira pessoa do plural, e assim se segue. Então, sempre o sujeito concorda com o verbo em número e pessoa, certo? Espero que vocês tenham compreendido essa base introdutória da sintaxe e que nas nossas próximas aulas nós possamos aprofundar um pouquinho mais, iniciando aí pelos tipos de sujeito e tipos de predicado. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado. Obrigada pela atenção e até breve. Até mais. Tchau, tchau.